tá. Convido você a orar conosco nesse momento, né? Pedindo a graça de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa partilha, invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós queremos clamar aqui a presença da Virgem Santíssima em nosso meio, pedir que ela, a Imaculada Conceição, esteja com a sua aljava preparada para nos proteger, para nos guiar e principalmente para iluminar a nossa mente, a nossa inteligência, o nosso coração, para esse momento de partilha, né? Iluminar o nosso coração para que se abra, para que a nossa vontade se renda àquilo que a inteligência divina nos traz. Nós queremos, sim, Mãe, entregar os nossos corações diante da sua docilidade, diante da sua rendição total a Deus, da sua submissão à vontade do Pai, assim como teu Filho Jesus, que aprendeu de ti essa submissão, foi submisso ao Pai em tudo, em todas as coisas, que nós possamos aprender a graça, que nós possamos aprender a maravilha de estarmos assim também rendidos ao querer, aos cuidados, à vontade do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Vamos lá, né? Nós já estamos aqui com a Eliette, a Thalita, Marcon, falando oi, Thalita. Esse horário é melhor mesmo, né? Até pra gente também, as coisas começando a se ajeitar um pouquinho, né? Com os trabalhos, esposos, né? Ajuda com as crianças. E se Deus quiser, nós vamos assim lapidando, né? E fazendo o que é melhor pra gente. E aí, você quer fazer a leitura de hoje para nos introduzir com... Posso fazer, sim, claro. Tá aberta a sua? Tá aberta. João 25. Aqui mesmo. Aqui, né? Bom, nossa partilha ela vai então ser a partir desta palavra que está em Efésios, capítulo 5, versículos do 21 ao 25, diz assim: Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres o sejam a seus maridos, como ao Senhor, porque o homem é cabeça da mulher, como Cristo é cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, estejam as mulheres em tudo sujeitas aos maridos. E vós, maridos, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, né? De um mosteiro, né? Fala oizinho com a sua voz aí pra gente, Andressa. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Andressa tá aqui com a gente, o príncipe Estevão também, né? Uns dias aí afastada, né? Por motivos de força maior, mas hoje está aqui conosco de novo. Então, assim, quando nós vamos falar do mosteiro, né? De uma congregação, de um lar, de uma família religiosa, essas pessoas que estão vivendo junto de um Carmelo, né? Esse Carmelo vai ter sempre um superior, vai ter sempre uma madre, né? Vai ter sempre um prior que vai dar as diretrizes, que vai organizar, né? Que vai direcionar. Por que na nossa família, se nós queremos enquadrá-la, é tão repugnante às vezes para as pessoas pensarem assim, né? Então, é essa conversa que a gente traz para a gente estar fazendo aqui um pouquinho, né? Nessa noite, nessa reflexão, né? Nessa partilha, porque nós somos de uma geração que ela foi
tudo, essa engenharia social foi tudo construída ao nosso redor, desde os nossos avós, os nossos pais. Então a gente respira muito essa mentalidade, Feminista, né? Exatamente, essa mentalidade que distorce as coisas. Por que eu falo que distorce as coisas? Pelo menos é isso que eu enxergo, no sentido de que assim, como a mídia, por exemplo, ela pega só uma parte, os recortes, né? Ela pega um recorte daquilo que ela quer falar e sai lançando, e aquilo cai com verdade. E quando a gente pega aquele recorte, a gente acredita, né, que aquilo é verdade. Fica sem contexto, né? Fica uma coisa sem sentido. Eu me lembro do meu esposo, né, o Xande, comentando esses dias sobre isso, né, com uma pessoa de que, eu não sei do qual era o contexto que estava falando, né? E aí a pessoa fez algum comentário, eu não lembro nem quem foi. Será que foi você, Andressa? Não sei. Uma pessoa falando assim, né, mas a mídia ela pode manipular, mas tem os vídeos que mostram, né, tal. Então, contra os vídeos não tem argumento. Aí o Xande virou pra mim e falou assim: a Brina pega um vídeo seu, aí ó, você falando uma coisa, ela recorta aqui, coloca aqui, vai lá na frente e muda tudo, né? Então, assim, hoje a tecnologia tá aí, ela pode fazer isso, né? A gente acabou de gravar um videozinho para fazer o trabalho da evangelização das crianças, e os bastidores, né? Só a gente que sabe. Só a gente que sabe, mas a gente vai lá e edita. Então a gente vê esse contexto, e eu pego isso muito claro aqui na palavra de Deus. Por que quando a gente vai falar sobre essa questão, né, de Efésios 5, a gente só vê assim: mulheres sejam submissas ao seu marido, mulheres sejam submissas ao seu marido. É só isso que a gente ouve, né? Não ouve o inverso, que também existe. Aí, como que foi aqui o primeiro versículo que a gente, né, o versículo 21, né, quando começa aqui: sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Então, a exortação apostólica, ela está começando a falar que essa submissão, assim como nos traz também o Mulheres Dignitar, né? Sim. Mulheres Dignitar vai trazer essa mesma coisa, que essa submissão ela só tem sentido quando um é submetido, ambos se submetem a Cristo, e cada um se submete segundo aquilo que faz parte da sua essência, que faz parte da sua natureza, que faz parte da sua missão. Mas aí as feministas, né, radicais, as pessoas que não conseguem se aprofundar nessa interpretação, elas vão estar sempre buscando argumentos para falar que essa sociedade machista, patriarcal, que não sei o quê. Eu dou graças a Deus de sermos uma sociedade patriarcal, que temos um Deus que é Pai, né? Que cuida de nós. E a gente vê isso tão lindo na figura do próprio filho pródigo, que é o que nos mostra a real figura da submissão. Cristo, ele foi fiel ao Pai. Os judeus não conheciam Deus como Pai, eles conheciam Deus como Criador, como Todo-Poderoso. Jesus, ele veio e revelou essa face, né, tão linda de Deus enquanto Pai, e ele foi fiel ao Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai, né? E aí a gente para pensar nisso, nesse grande. Aí Jesus mesmo nos coloca a figura do Pai, lá naquela figura daquele Pai das misericórdias, o Pai do filho pródigo, aquele Pai que você se coloca submisso a este Pai, você se coloca submisso a esse Pai que é de bondade, que é de amor. Por quê? Porque tudo que é do Pai é seu, né? Até no discurso da misericórdia é isso que o Pai vai dizer para o filho mais velho, né? Meu filho, tudo que é meu é teu, né? Então, assim, nós nos colocamos essa submissão por um amor. Então, assim, sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Então, eu acho que traz pra gente, pra luz da nossa fé, pra gente entender qual que é o nosso lugar. E quando a gente encontra qual que é o nosso lugar, a nossa missão, o nosso trabalho, ele se torna, né, o nosso fardo se torna leve, né, e se torna, além de leve, saboroso. Porque, afinal de contas, a gente aprende desde sempre também o que é servir,
né? Servir é reinar, né? Servir é reinar. Então nós somos a rainha, nossos esposos são o rei. Eu explico isso, eu acho muito bonitinho quando eu vejo meus filhos falando isso. Falo assim, porque o papai é o rei dessa casa, né? Então ele já sabe, existe uma hierarquia, né? Existe uma hierarquia de quem está no topo dessa hierarquia. Isso faz mal? Eu não consigo enxergar onde. Né? E não tem como ver, né, essa igreja doméstica com esse olhar de democracia, né? Assim como na igreja também não há, porque tudo hoje em dia tem tem que ser democrático dentro de casa. Não tem que ser assim, né? Existe essa hierarquia que é bela, né? Que foi criada por Deus, que ordena todas as coisas. O sacerdote da igreja doméstica é o pai, né? Assim como na igreja é o padre, em casa é o pai. Então isso tem um porquê, né? É o homem que é ali o discernimento, a sabedoria, a visão, o provedor. Então, nós mulheres somos essa base, essa submissão. Nós estamos amparando este pai, né? Este homem da casa. E nós temos um papel tão fundamental quanto. Aqui não é uma disputa de classes, né? Quem é o papel mais importante? Não existe. Se tira um, falta do outro. Se tira daqui, falta dali. Então, se completam, né? É como diz na palavra. Sejam submissos um aos outros, é recíproco, né? É mútuo, não é um mais, outro menos, cada um no seu papel. Hoje acontece que os papéis são muito invertidos, né? Então, muitas mulheres no lugar dos homens, homens no lugar das mulheres, e ninguém se encaixa, e ninguém se completa, e os filhos perdidos, essa é a grande realidade. Se nós vivêssemos, né, sem questionar tanto essa questão, mas isso é ser submisso ou não, é certo, é errado, se a gente só fosse obediente à palavra de Deus, sem questionar tantas doutrinas, que a gente sempre se coloca nessa posição de juiz, de querer achar o que é certo, o que é errado, o que eu sigo, o que eu não sigo, na minha casa não funciona. Então, não, a lei ela está aí para a gente seguir. Né? Deus nos deixou mandamentos, nos deixou regras para que a gente possa seguir. E a gente tem a liberdade, o livre-arbítrio de fazer da forma como ele nos ensinou, fazer da nossa cabeça. A gente está vendo aí no mundo como fazer do jeito que você acha que é certo. Né? A gente está escancarado. As famílias como estão hoje. Então, será que realmente esse é o melhor jeito, né? Da democracia, onde o pai não tem vez e não tem voz? E muitas vezes é por causa das mulheres que ele não tem vez nem voz, porque a mulher ela arquiteta muito bem as coisas, ela sabe manipular. Então, se ela quiser, ela tira o pai da rodada, ela tira o homem de cena, né? Nem só pai, mas homem. Então, o homem tira toda a autoridade do homem perante aos filhos. Então, ela passa a ser a lei e ela não é o homem que tem esse papel. Então, nós temos que usar tudo isso ao nosso favor, né? A gente tem que saber ordenar essas coisas, conduzir a nossa casa. Nós somos o coração, não somos a cabeça. Enquanto a gente quiser ser a cabeça, as coisas não vão caminhar. E como coração temos uma missão tão linda, igual a gente falou no exemplo da Virgem Santíssima, sobre a graça que Deus nos deu de participar com Ele da criação, foi uma graça que Ele deu a nós. Então, assim, eu vejo assim, que o projeto de Satanás, né, eu até falava com os filhos do Carisma ontem, que o projeto de Satanás, ele é um projeto de tomar o lugar de Deus. Que ele já está vencido, né, ele já foi derrotado, ele já foi julgado, então não tem mais jeito para ele. Só que o ódio dele de Deus é tão grande que ele não vai sossegar enquanto ele não conseguir tirar aquilo precioso para Deus, porque nós somos preciosos para Deus. Outra partilha que nós fizemos um pouquinho lá em Efésios 1, desde a criação, desde antes da fundação do mundo, Deus já me desejava, Deus já pensava em mim, Deus já sonhava comigo desde antes da fundação do mundo. Efésios 1 também dizer isso, Efésios 1:4. Então, assim, nós somos preciosos para Deus, e por sermos preciosos para Deus, então Ele quer atingir a Deus de alguma forma, já que Ele foi condenado, Ele quer de alguma forma atingir a Deus, nos atingindo. Por quê? Porque Ele já foi julgado, mas eu ainda não, você ainda não. Então nós ainda estamos no tempo vulneráveis a dar essa liberdade a Satanás. Então o plano dele, ele quer de uma forma artificial subverter tudo aquilo que Deus fez.
E como Deus, e aí, né, vem o terror do feminismo, né, essa sociedade patriarcal, né, a nossa fé é patriarcal. Nós temos um pai, né, Deus Pai. Nós professamos uma fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Deus, Ele é nosso Pai. Só que Ele, entendendo essa necessidade desse coração também, Ele escolheu uma mulher para ser a mãe. Ele nos escolheu. E aí a gente vê o papel, por exemplo, do feminismo, né, das feministas radicais, que querem tirar o homem da jogada. Então, assim, é a mulher que tem que fazer tudo, e a mulher que é vulnerável, a mulher que é isso, a mulher que é aquilo. E quanto mais a mulher é tirada do lar, mais ataques aos filhos, né? A própria relação conjugal fica mais difícil, porque ela não está, né, cumprindo com o seu papel. E a gente, assim, é tão importante as pessoas entenderem, sabe, lá no meu ponto de vista, que olhar as coisas sem esse viés ideológico, sem essa contaminação que a sociedade sofreu. Eu acho assim que não foi nem nessas últimas décadas, mas pelo que eu venho estudando, pelo que eu tenho visto, foi desde aí do início do século passado, né? Se você vê a sociedade de ali de 1920, a época até da aparição de Nossa Senhora de Fátima, a decadência já estava total. É como o próprio Padre Paulo Ricardo falando, né? Muitas pessoas atribuem ao Concílio Vaticano II muitas coisas, no entanto, foi muito antes que as coisas acontecem. Você vai fazer um estudo do comportamento da mulher, o estudo das artes, o estudo de como que as revoluções, né? Revolução industrial, o impacto disso tudo na vida das pessoas, isso foi muito antes, né? Tipo assim, então não é uma coisa de agora, é uma coisa que vem de muito tempo. E aí eu fico assim, pensando, o que a gente pode fazer de diferente em relação a isso? Olhar as coisas com a beleza do que Deus nos apresentou, mas não com essa contaminação, não com esse olhar, porque se tem alguma coisa que, se tem algo que sempre valorizou a mulher, foi o cristianismo, né? Se você pega o que a mulher representa no islamismo, você vai ficar, né, aterrorizado, né? Do judaísmo eu sei pouco, assim, né? Mas você fica aterrorizado. E o cristianismo não, o papel da mulher, ela sempre teve presente, ela sempre teve valor. Nós temos doutoras da igreja. Então aquilo que eu sempre falo, a mulher, ela tem um papel, sim, na sociedade. É essencial que ela esteja dentro do seu lar, é essencial que ela esteja dentro do seu lar. É essencial que um bebê como o Estevão, que está aqui, tenha o cuidado da sua mãe e tenha aí a amamentação e todas as coisas. É extremamente essencial, né? Só que a gente não está dizendo com isso de que as mulheres elas não têm o seu papel na sociedade também. O exemplo mais lindo que eu vejo disso é do casal de santos, Luiz e Zélia, né? Você pega o exemplo de Luiz e Zélia, não sei quem já leu o livro deles, Luiz e Zélia Martão, os pais de Santa Teresinha, uma família inteira de santos. A gente comentou sobre ela semana passada, Santa Teresinha falando, né? Bastava ver meu pai rezando para saber como rezam os santos. E como que era a história deles lá? Eu tenho certeza que Zélia sempre foi submissa a Luiz, no sentido dessa submissão, desse patriarcado que nós falamos, no temor de Cristo, como nos diz aqui Efésios 21. Mas assim, quando você vê, ela não era nenhuma mulher ali que estava de cabeça baixa, sendo dominada, agindo ali. Você via até, se você vai fazer os estudos, ela era empresária, né? Dizem ambos eram empresários, ele tinha uma relojoaria e ela tinha uma empresa de bordado que exportava até para fora do país. E teve um determinado momento que Luiz, ele teve que largar a empresa dele, vender a empresa dele e ficar só com a empresa dela, porque ela era mais bem sucedida no trabalho do que ele. E ele ajudava ali na educação dos filhos, nas coisas. Então, assim, olha só como que as pessoas distorcem as coisas, né? Mas e a presença de Zélia no seu lar, da mulher, da mãe, né? Dessa presença
Foram 9 gestações. Será que o trabalho dela fora, contribuindo com a sociedade, sendo uma excelente artista, como ela era, produzindo os bordados, né, mais sofisticados e com o cuidado com as suas funcionárias, com seus subordinados, com as pessoas que ela tinha ali sobre a regência dela, impediu ela de se abrir à vida, impediu ela de dizer sim para cada filho que veio ao mundo, né? Então são coisas que, se a gente olha no viés da verdade, a gente desmascara essas mentiras que estão dizendo por aí. E de deixar esse gosto na vida dos filhos, porque só olhar os escritos de Santa Teresinha, que viveu pouquíssimo com a mãe, né? Porque a mãe morreu, ela era tão nova ainda, e mesmo assim fala da mãe, né? Com doçura. Então aquilo que a gente fala, muitos filhos não sentiram nem sequer o gosto da comida das mães, né? Então que a gente possa realmente refletir e, como a Brina colocou, começar nas pequenas coisas, né? Dentro do nosso lar e nas nossas atividades, né? No nosso trabalho, em tudo colocar ali, dar um gosto diferente para aquilo que a gente faz, né? Nós, como cristãs, precisamos ter esse diferencial, né? Ser diferente do que as outras mulheres do mundo fazem e pensam. Nós precisamos agir diferente. Precisamos ter coragem de buscar essa verdade para agir diferente, né? E aceitar esse serviço, essa submissão, ou seja, estar no auxílio da missão. A missão da família. A família, ela tem uma missão em conjunto. Jamais, acontece muitas vezes de um pai morrer, de uma mãe morrer, de um filho ficar órfão de um outro, mas assim, o papel que cada um representa na vida dessa família jamais será substituído. Ele pode ser até, de uma certa forma, preenchido essa lacuna por uma necessidade, mas preenchido jamais. Então, essa submissão de ambos a Cristo, né? Uns aos outros, ambos a Cristo, cada um na sua essência, cada um naquilo que lhe compete, vai fazer com que a missão global, né? O marido submisso, mulher submissa, ambos submissos a Cristo, como nos relembra Mulheres Dignitar, ambos submissos a Cristo, então contribui com essa missão de ser igreja doméstica, e no nosso caso, como a gente fala do nosso Carmelo, de organizar todas as coisas também, né? E aí a mulher, eu acho que ela tem que tomar muito mais cuidado nessa era que a gente vive hoje, porque apresentam assim, né? Porque os homens, não sei o quê, então, eu acho que teve muito homem mesmo, né? E a gente sabe de histórias. Hoje nós estamos sendo acompanhados aqui por uma racha de motos, não sei se está chegando aí para vocês, mas aqui tem um barulho estridente de pessoas andando de moto. Mas assim, voltando, né, recapitulando, aquelas pessoas que assim, que o marido batia, que não deixava a mulher sair, isso são realidades que a gente vê até hoje, e ninguém está falando disso de maneira nenhuma, né? Nós estamos, a própria igreja condena isso. O que nós estamos falando é de marido e mulher se completando por uma missão, de ser igreja, assim como Cristo vai dizer em Efésios mais para frente, né? Como Cristo amou a sua esposa, né? Ame os esposos às suas mulheres, né? E as mulheres lhes sejam submissas, no sentido de quê? Daquilo que é o seu serviço, né? O servir, o reinar. E eu acho lá que a gente tem que tomar muito mais cuidado em relação a isso. Por quê? Por causa dessa desconstrução que eu falo, esse plano de Satanás de fazer o inverso de tudo que Deus quis, né? Deus, ele criou uma sociedade patriarcal, por quê? Porque ele é pai, né? Então nós somos submissos a Deus Pai, amai a Deus sobre todas as coisas. E quem é esse Deus? Esse Deus é Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Criador, Ele nos adotou como filhos em Cristo Jesus. Então, de criatura nos tornamos filhos. É uma sociedade patriarcal. Aí o inimigo vem querer fazer o contrário disso tudo com as mentiras, que ele sempre vai trazer mentira, e aí faz esse trabalho todo da mulher fugir da sua identidade, que não é uma identidade de escrava. Basta estudar a igreja e ver sempre todos, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, História de Santos, a gente vai ver o quanto que a nossa fé, ela é regida por lindos testemunhos de mulheres. Você está compartilhando até, sim, né,
na página da comunidade, as mulheres... As Mulheres da Bíblia, que foi uma série que eu gravei para as Mulheres da Cruz, né? E aí o pessoal pediu, também, né? Pra gente no YouTube a série das Mulheres da Bíblia, nós estamos colocando no YouTube só os áudiozinhos, áudios curtos, né? De 10 a 15 minutos, onde nós estamos falando desse testemunho das mulheres. Então são mulheres que a gente vê o quanto foram importante o papel delas no plano de salvação de Deus, a concominar com a Virgem Santíssima. Existe mulher mais importante no mundo do que a Virgem? E o fato de o anjo ter aparecido para ela, né, o anjo, olha só, eu sempre trago esse exemplo. O anjo apareceu para ela, ela disse sim. O Espírito Santo se manifestou na fecundidade dela e ela se tornou a mãe de Deus. A partir daí, para quem que o anjo começou a aparecer? Hierarquia. Para que o anjo apareceu? Aceita o menino e a mãe. Para que o anjo? Nome do menino. Isso. E ele se chamará Jesus. Foge com o menino. Foge com o menino para o deserto. Volta com o menino. Volta com o menino, porque para quem? A missão toda foi dada para ele. Exatamente, para São José. E por quê? Porque Deus ele é machista e não valoriza a grandeza da Virgem Santíssima, né? Lógico que Se não. fosse assim, ela mesma poderia contestar, mas ele não falou comigo. Porque hoje em dia eu acho que a gente faria isso, né? Não, mas Deus não falou comigo, ele tem que falar comigo, ele tem que vir aqui falar comigo. Então é um exemplo tão lindo, né? A Virgem Santíssima ela foi submissa a São José, e São José, dizem os relatos da tradição, que ele não queria nem... Dizem os relatos da tradição que São José sabia da dignidade da Virgem, sabia de tudo isso, mas ele não queria nem se achar digno de estar ali junto com a mãe do Salvador. A dignidade era tão grande que ele falou, não, eu vou renunciar em segredo, eu vou abandoná-la, porque eu não sou digno disso. Então ele sabia da grandeza do que ele estava portando, mas a partir do momento que ele se sentiu investido por Deus, ele foi lá com o seu papel de homem. Homem para quê? Para defender. E é aquilo que eu sempre falo, né? Nós temos o grupo o Como Tu Maria e o Simples José, né? O Simples José é o grupo dos homens da comunidade. Eu sempre falo para eles, vocês pegam exemplo em São José, porque essa imagem de São José que o povo coloca aí na igreja é falsa, né? Não é assim não. São José, ele era forte, ele era jovem, ele era ele era tipo assim, sei lá, mas não é essa imagem de velhinho, né, que não aguenta nada segurando um cajado como se fosse um velhão. Não, Deus escolheu um homem viril, né, muito capaz para proteger a mãe do filho dele. Como os nossos maridos são. Como nossos maridos são, exatamente. Nossa Senhora, ela teve do lado dela um homem de verdade. E essa é a grandeza até da castidade dela. Porque a castidade da Virgem Santíssima, a castidade de São José, não está embasada na incapacidade de São José, mas pelo contrário, da virilidade dele enquanto homem, que se oferta por um bem maior, porque já tem um pé lá nas coisas do céu e não nas coisas da terra, né? É aí que está a beleza disso tudo. Então, assim, eu acho o quanto é importante para nós termos essa consciência, nós mulheres, disso tudo. Por quê? Porque senão, como a Laís falou, a gente rouba os papéis, a gente quer e assim... E a gente não é feliz. E a gente não é feliz. No papel invertido, né? Não é feliz. Então, vocês estão entendendo, a gente não está falando nada de que mulher não pode trabalhar, que não tem isso, né? Na verdade, assim, eu acho que quando, né, desculpa, Pode falar. né? Mas eu acho que quando a gente pensa, eu falo por mim, né? Até comentei com a Brenda esses dias. Quando a gente pensa na palavra submissão, a gente pensa em algo muito pesado, né? E a gente não para pensar no que pode ser uma submissão, né? Que aqui a gente não está falando que a mulher deve ser submissa ao marido e tudo que o marido falar, a mulher tem que acatar, a mulher tem que fazer. Mas pelo contrário, né? Eu ainda assistindo assim a pregação do Moisés, ele ainda falava assim, se todos os maridos fossem amorosos, carinhosos e tal, né? Todas as mulheres vão querer ser submissa, né? Uhum. Mas cada homem tem Porque um da jeito. necessidade, a mulher ela tem isso, né? De querer ser cuidada, Porque amparada. cada homem tem um jeito
demonstrar ali, né, o seu empoderamento do lar, né? Como mostrar para o seu lar que ele é aquele sustento, né? Cada um tem o seu jeito, às vezes um pouco mais agressivo, às vezes, mas a gente não tá falando disso, né? Que a mulher tem que apanhar e tal. Mas pelo contrário, né? Que ela tem que aprender ali no carinho do homem, do jeito que ela pode, mas dar essa reciprocidade para ele, né? E também conseguir ampará-lo nas necessidades, né? Porque a gente também pode pensar que se nós formos submissos aos nossos maridos de forma coerente, de forma correta, os nossos maridos vão entender o nosso papel dentro de casa, né? Porque muitas vezes a gente cobra deles algo que eles não sabem o papel, a gente precisa direcioná-los, né? Tô falando por mim. E eles também não sabem o nosso papel, então eles também precisam entender o qual fundamental é cada um Então, no você tem que seu... reaprender. Isso, porque foi se perdendo, né, durante o percurso e durante o caminho. Né? Esse percurso que pra mim, né, como eu disse, desde lá do início do século passado, já faz muito tempo. O padre Paulo Ricardo, na catequese dele, ele fala uma coisa que completa bem o que a Andressa colocou agora. Se você, mulher, tem um marido que, como Cristo derramou seu sangue, como Cristo derrama seu sangue por você, como Cristo amou a igreja, você não vai ter medo de se submeter a um homem que ama você assim. Como Cristo amou a igreja, né, que Então, dá tudo por você. E também no contrário, né? Se você, homem, né? Se você... eu li, se você mulher, então se você homem tem uma esposa que ama você como Cristo amou e derrama sangue por você, não tem como não querer ser submisso também a essa esposa, porque é aquilo que nós falamos no começo, sejam submissos uns aos outros no temor a Cristo, né? Um no outro, é tanto ele quanto ela, não tem como não querer ser submisso, né? Uma pessoa que te ama dessa forma. Exatamente. O Márcio falou que São José era como ele, alto e forte. Isso mesmo, né? São José era igual você, fortão, né? Bem desse jeito para defender a Virgem Santíssima, alto, forte, muito bem. Ai, mas então, assim, né? Pegando esse gancho, que eu acho importante para a gente estar assim conversando também nesse sentido. Nosso papel, o homem ele é a cabeça, não porque a cabeça é mais importante. Então as pessoas elas veem assim, né? Ó, porque o homem é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja e o Salvador do corpo. Aonde vem dizer que isso é ruim, né? Então, por que quem que colocou que ser ruim? Que ser coração é ruim? Ou que é mais importante? E ser a cabeça é mais importante? Assim, por exemplo, né? Eu acho a definição mais bonita que eu vejo nas Sagradas Escrituras para nós mulheres está lá em Gênesis, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, né? Deus, ele criou a mulher da sua costela, fez para a mulher uma ezer, né? Ou seja, fez para a mulher um auxílio necessário, né? Até aí as pessoas entendem errado. Aí você vai traduzir do grego ezer, você vai encontrar lá um socorro divino, né? Um socorro divino, um socorro de Deus. Então nós completamos aquilo que o homem, pela sua razão, como cabeça, né, que ele é a nossa cabeça, que nos dirige, que nós somos o coração, nós temos muito mais influência. E é por isso que eu falo que nós temos que tomar muito mais cuidado, porque como Satanás tem esse plano de fazer o contrário daquilo que é de Deus, estabelecido por Deus, nós precisamos saber muito bem qual que é a nossa identidade, qual que é o nosso lugar. Por quê? Porque nós temos, eu vivo falando isso nos encontros das mulheres, nas direções espirituais, onde quer que seja, nós temos o poder de conseguir tudo que a gente quer. Tá aí o Márcio aí para me dizer depois, Márcio, você responde aí para me dizer se a Thaís não consegue tudo que ela quer da sua casa, né? E disso não é assim. Nós temos esse poder, nós é que damos o termômetro da harmonia da casa. Isso é uma coisa muito importante. Eu vejo assim, né? Por exemplo, aquela época que você estava na formação da comunidade, que você trouxe o doutor André Marroig para dar uma formação para a gente sobre os filhos, né? 5 anos.
Tem uns 5 anos mais ou menos, mas não esqueço dessa formação, né? Limites. Isso, Dr. André Marroig, ele é um psicanalista especialista nesse assunto de educação, porque ele escreveu vários livros, né? E na ocasião ele veio falar sobre os limites, e ele falou uma coisa assim muito importante que eu gravo, né? Que ele falava assim, o papel do homem e da mulher. Ele falou assim, o homem, o pai, né? Não o homem, o pai é aquele que corrige. Né? O pai é aquele que vai corrigir, que vai colocar os limites, e a mãe, ela tem que ser vista pela criança. Ele estava até explicando por que nunca se deve, o filho tem que ver atos de carinho entre os pais, e nunca briga, nem mesmo uma relação sexual, né? Ele estava explicando sobre isso para os pais. E por quê? Porque a mãe tem que ser sempre aquela branda, aquela que dá colo, aquela que socorre, né? O pai brigou, mas com a mãe eles se amparam, porque isso completa o equilíbrio da própria criança, né? Daquilo que ela necessita. E muitas vezes, Brina, eu vejo que falta muito nos pais ser esse papel dessa lei, por medo às vezes, ou por medo de estar ferindo a criança, de ser muito autoritário, e não é, né? É a sua ou porque autoridade, simplesmente é o seu nunca papel. conversaram sobre isso. Ou porque não sabe como fazer, né? Sim. Um exemplo claro é assim, nessa questão que a Brina coloca. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, também pra gente colocar em prática essa questão da figura do pai, como dar voz e vez ao marido dentro de casa, ao homem, né, ao pai. E uma delas é, por exemplo, situações que o Bernardo, às vezes, ele desrespeita a mim, ele desobedece, eu falei uma vez, eu falei 2, não tenho que falar 3, a terceira voz é do pai. Ele vai, isso se acontece assim no ambiente que estamos os 3, né? O pai vendo a situação do filho desobedecendo a mãe, é papel dele intervir, né? Então o Sérgio até usa o argumento assim, não fala assim com a minha mulher. Eu não quero que você fale assim com ela. Então, entrar em defesa, sabe, de proteção, de instinto. E o filho diminui rapidinho na hora. Porque ali sai o papel de mãe, é minha mulher. Não fala assim com a minha mulher. E eu percebo que o Bernardo, na hora, ele obedece. Porque tem essa voz. E eu tenho muitas amigas que a gente conversa e sentem falta desse papel do pai, que elas são a lei dentro de casa, né? Então elas falam, elas educam, elas corrigem, o pai vê toda essa cena e não interfere, porque não sabe como fazer, né? Então fica também uma dica para os homens, não permitam, né, que os seus filhos corrijam, né, e entrem em defesa da esposa de vocês, porque elas precisam dessa correção e o filho precisa ver esse papel do pai, né, essa postura firme do pai, isso é importante. Sim. Eu acredito que é isso mesmo, né? Ou eles nunca se conversaram para definir onde está o papel de cada um, ou a mulher não deixa, como a gente já falou muitas vezes, né? A gente não deixa. Mas o importante é se definir isso, porque a gente vai dar harmonia do nosso lar. Eu experimento isso várias vezes, que de algumas vezes em que eu fiquei cansada, em que eu fiquei assim, sabe, um pouco exausta, esgotada, né? Porque a gente é humano, a gente fica, porque quem vê a gente falando aqui, a gente dá os exemplos bons porque a gente quer engrandecer, né, a maternidade, a gente quer engrandecer a obra de Deus, mas nós somos falhos, somos humanos. E eu percebo que todas as vezes que eu fiquei um pouco cansada, que aí o Xande chegava em casa e falava assim, e aí amor, como é que foi o dia hoje, não sei o que, né? Eu falava, hoje fulano fez isso, aquilo, olha papai, tô te contando, até para poder dar esse papel, né? Esperando também, né, o respaldo, me ajuda! Mas assim, às vezes que eu fiz isso de forma desequilibrada, não da forma como é o nosso papel ali, o papel da mulher e o papel do homem, eu já vi assim, né? Ele já chegava assim, ele abraçava para ele essa defesa, essas coisas, e pronto, e aí ele absorvia aquilo que eu passava. Então, ao invés de ele chegar do trabalho assim, vocês fizeram isso, então, como que a gente vai conversar? E não sei o quê. Então, tipo assim, aquela harmonia, aquela coisa de repente, dele chegar, ele que viveu uma coisa fora no trabalho, que não viveu isso. Aí eu ficava pensando assim, não, será que era importante? Né? Eu fiquei me questionando muitas vezes, será que era importante eu falar isso? Isso aí é uma coisa que eu administro, que eu
faço, né? Então, assim, nós damos o tempero da nossa família, né? É diferente ali de uma correção, como a gente falou que ele tem, ó, como várias vezes, olha, a gente precisa conversar sobre um acontecimento, aconteceu isso, isso e isso, você precisa ficar sabendo e tal, né? Não, mas se a gente vai ali com o nosso cansaço, com as nossas coisas, a gente transmite para o esposo que chegou em casa do trabalho de um dia, aquele cargo, aquele fardo, e ele que é o pai que está chegando, que vai poder viver as experiências dele, a gente está minando. Então, assim, nós temos esse poder de dar a harmonia, de dar o tom da nossa família para que as coisas sejam o que é importante realmente, né? Como que eu vou pintar as coisas? Por quê? Porque às vezes é uma coisa que eu estou falando para vocês assim de miséria, talvez isso não aconteça na casa de vocês, né? Mas eu falo de mim, porque às vezes você está cansado e está querendo ali um denguinho ou alguma coisa e você super valoriza uma coisa que nem tem importância, porque é o jeito que exatamente, uma coisa que já foi resolvida, que já está tudo certo, mas aí como que o pai ele vai encarar isso? Nossa, ela ficou, nossa, aconteceu isso. Então a gente dá uma interpretação errada nos fatos. Então assim, eu acho isso muito importante da gente se avaliar, da gente entender que aquilo que a gente quer é aquilo que a gente vai colher, é aquilo que a gente plantou. Né? Então, como a gente quer que esteja o nosso jardim, vai ser da forma que a gente estiver cultivando ele. Né? É importante pra gente isso também. Uma outra dica, Bri, que eu coloquei aqui também para partilhar, é em relação aos momentos da refeição, os momentos de oração ali, no momento da bênção dos alimentos, né? Tem um pessoal do Instituto Cidade de Deus tem dado uma formação, né, sobre um livro de um cardeal, e elas falavam isso que eu adotei também, eu não tinha esse hábito em casa, eu passei a adotar e tenho percebido também que é muito legal. É o sacerdote quem inicia uma oração nesses momentos da refeição, né? Então, quando a gente está lá reunido na mesa, a gente vai fazer uma oração simples para abençoar o alimento. Normal, eu não tinha muito esse pensamento. Era eu, o Bernardo mesmo sempre puxa. Então, hoje em dia a gente tem essa lei, né? É o pai quem começa. E às vezes o pai delega. Pode fazer, filho, oração hoje, então, mas é parte dele. É o dirigente, né? Isso, eu não tinha isso. Então fica também, não sei como é na casa de vocês, mas na minha tem funcionado muito bem. E é esse papel, né? Que o homem, ele é o sacerdote da nossa igreja doméstica, da nossa casa. Então é ele quem dirige, é ele quem inicia esse momento de oração. Vai puxar um terço em casa. É o pai quem começa. É o pai quem vai conduzindo os mistérios. A não ser que ele delegue. Amor, você faz hoje, tá? Não é uma exigência, tem que ser assim. Mas são pequenas mudanças de hábito que a gente vai começando a se relacionar com essa hierarquia de uma forma mais tranquila, né? A gente vai harmonizando tudo isso e deixando com que a hierarquia aconteça. Enquanto isso, se a gente acha, abomina, não, na minha casa isso não vai acontecer, é porque a gente tem um certo preconceito, uma certa rejeição ainda com essa figura, né, do patriarcal. E não é interessante. A gente está todo mundo aprendendo, então isso também é bem legal de vocês adotarem. Eu me recordo que isso foi um trabalho que eu tive que fazer em casa. Ainda, graças a Deus, foi até antes dos filhos chegarem. Por quê? Porque quem é a pessoa da oração de casa? Sou eu, né? Eu, pela responsabilidade de ser uma autoridade na comunidade, então, de uma certa forma, eu sempre vou ser, tipo assim, minha autoridade ali, meu sacramento está acima da minha consagração. Então, eu serei submissa ao meu esposo, né? Então, ele tem uma autoridade maior sobre mim. Mas, de uma certa forma, o papel também se inverte aqui, porque ele é submisso a mim enquanto eu ser fundadora. Hoje já, né, ele está para assumir o cargo de moderadora, a gente ainda se equipara um pouco, mas eu sempre vivi isso. E eu lembro que quando a gente foi estudando essa parte, e ele muito acomodado com isso, né, eu conduzir oração, eu fazer tudo, eu puxar terça, tá? Aí num determinado momento que a gente conversou, vamos estabelecer os nossos horários, a partir de hoje as orações em comuns que a gente mais faz laudes completas, essas do breviário, né? Então ele já sabe, a oração ele já pega o breviário, lembro disso. Você lembra disso? Né?
Então, assim, já sabe que é função, mas foi algo que eu tive que aprender. Por quê? Porque é algo que vem de mim ali, né? Então, nós também temos que aprender a nos olhar das nossas atitudes e ver o que de simplesinho, às vezes, eu estou tirando. Também, né? O que a gente pode contribuir. Então. E aí, achei tão lindo também sobre uma palestra que eu vi, que fala assim: quando você abrir a porta, próprio Padre Paulo Ricardo, ele fala no final dessa partilha: quando você abrir a porta da sua casa, se comporte como abrindo a porta do sacrário, e então compreenderá a mensagem de São Paulo e ame aquela pessoa como você amaria o Cristo. Olha que lindo, né? Achei lindo, né? Quando chegar em casa, abrir a porta, estou abrindo a porta do sacrário. Como que eu amaria o Cristo? É como eu vou amar o meu marido, é como eu vou amar os meus filhos, é como eu vou me doar e servir aqui. Dessa forma, não tem como a gente renegar a submissão, né, um ao outro. A gente vai amar, né, essa submissão, porque ela tem um gosto doce, né? Ela não é amarga, ela é saborosa. É mudar um pouco a visão, né, de quando a gente chega, porque muitas vezes também, às vezes a gente chega cansada, em vez de a gente chegar já glorificando, né, por ter um lar, por ter uma família e tudo, a gente, não acredito que eu tô chegando, que eu vou ter que fazer isso, que eu vou ter que fazer aquilo, que não sei o quê. Então, a gente pensar dessa forma, acaba mudando um pouco nossa visão, né? É onde eu falo do tempero, né? Você que vai dar o tempero de como você quer que fica. Várias vezes, assim, já aconteceu em casa porque assim, olha, eu acordo, eu preciso de silêncio. Eu acordo azeda, né? E Não dá pra imaginar você assim. Não. Só o Xande poderia falar isso com propriedade. Que se ele ver a live depois, aí que ele comente, né? Mas assim, eu acordo, eu sou do tipo assim, ó, se você quiser que eu fique até as 3 da manhã trabalhando, eu fico de boa. Mas de manhã, e eu, tipo assim, eu não me importo de acordar cedo, eu gosto até, porque eu gosto do nascer do sol, mas eu não gosto de barulho. Eu não gosto de conversa, eu não gosto de agitação. E todos os meus filhos são agitados. O Bento, ele pula da cama assim, ó, ele tá dormindo. Acordei! E pulando. Tô com fome. Tô com fome. E assim, sabe, meu coração chega a acelerar. Eu abro o olho assim, com o coração até acelerado, sabe? Então, assim, eu tenho aquela coisa. Então, várias vezes, assim, que eu acordei assim, ai, que barulheira, vocês têm que rezar primeiro, chamando a atenção deles, vocês têm que ficar quietos, já falei pra vocês que de manhã é silêncio, aquela coisa toda assim. Aí eu vejo que o Xande, ele também absorve isso. E o Xande, ele não é assim, ele é o contrário. O Xande, ele, qualquer hora que ele encostar, ele virou o olho e dormiu. E acorda cedo, super bem, super disposto. Nunca vi. Na época que, assim, né, a gente estava um pouco mais sossegado, né, em tudo, tanto financeiro até como do cuidado das crianças, ele acordava 5 horas da manhã para fazer natação. Até no frio ele ia. Eu falava, gente, que disposição é essa? Para ir numa piscina gelada, até para fazer, por causa dos exercícios, né? Então eu não sou assim, mas ele absorvia isso de mim, né? Então aí eu percebia isso, né? Várias vezes já eu falava assim, né? Aí eu percebia, eu falava assim, eu chamava ele de lado, eu falava, amor, vamos começar de novo, vai, respira fundo, a gente acabou de acordar. Bom dia, acordamos agora, passou. Por quê? Porque senão a gente transfere isso pro dia. Eu falo isso porque às vezes do hospital, e eu tô até me preparando emocionalmente pra não acontecer de novo, né? Às vezes chegava de sábado ou de domingo em casa, e aí eu já entrava assim, fez almoço? Você quer? Não sei o que lá, a Lavínia já comeu? Sabe assim? E aí não dava nem tempo de falar, oi, tudo bem, né? Tá tudo bem aqui, deu tudo certo, né? E o quanto isso foi ruim pra mim, foi prejudicial, porque eu não dava espaço pro Marquinhos falar, não dava espaço pra ele nem se justificar se tivesse acontecido alguma coisa, né? E aí isso não é legal, né? Então acho que é bom a gente colocar, né? Porque às vezes as pessoas de casa passam pelo mesmo problema. Sim. E ao invés de chegar já chutando balde, fazer diferente, né? Sim. Quer colocar pra gente aí? Aqui esse livro, quem não conhece, Homem e Mulher em Sintonia, do Monsenhor Jonas Abib. Tem uma partilha que eu achei bem legal. Fala assim:
Portanto, por mais duro que seja, no amor tudo se transforma. É no amor que a mulher tudo consegue. Talvez o grande problema esteja no fato de seu marido não ter Cristo ou ter vivido muito tempo sem ele. Se Cristo não é a cabeça de seu esposo e por isso ele não consegue ser a cabeça do seu lar, é o momento de você, mulher, com muito amor, lutar, orar, amar, esperar até que Cristo seja a cabeça dele. Acho que vem consolo assim para aquelas mulheres que olham para essa nossa partilha e pensam, mas o que eu vou fazer na minha casa? Por onde eu começo, né? Porque eu não vejo no meu marido essa hierarquia, esse exemplo, né? O que eu faço? Acho que esse é o caminho, é a gente não desistir, a gente lutar, rezar, amar, né? Tem muita questão da expectativa também nossa, né? Nós temos muitas expectativas sobre o nosso marido. Às vezes projeções, né, por conta de figura paterna que você teve ou não teve, a ausência, o trauma. Então tudo isso interfere no relacionamento conjugal. E a gente precisa tomar esse cuidado, né? Em pensar que ali é uma nova história, não é a mesma história, não foi o que seu pai e sua mãe viveu, não é o que seus irmãos vivem, é a sua história, ela é diferente. Você tem autoridade espiritual para determinar isso, que a sua história vai ser diferente, né? E esse poder quem nos dá é a graça de Deus, né? Não é humanamente falando, a gente olha às vezes, eu olhava para o meu casamento há tempos atrás, né? E falava, o que eu vou fazer? Não tem solução. E tem solução, porque se o meu teve, todos têm. Então eu sempre uso esse argumento. Quando alguém vem falar alguma cena triste, nada me consola, porque se o meu teve, qualquer um tem. Tenho conhecimento de causa, que é a primeira palavra. De causa. E então é bem isso, a gente não pode abandonar, a gente não pode se deixar bater, a gente tem que lutar, não pode desistir. E aí tem um exemplo também que fala bem bonito, de um casal de 25 anos de casados, e que o marido viveu no alcoolismo, tinham muitas desavenças, né? Em meio a tudo, a senhora Dona Eunice dizia aos filhos assim, ele é o pai de vocês e vocês precisam respeitá-lo. Olha que bonito, né? Mesmo não sendo um exemplo, porque às vezes a gente também tem isso. Quando a gente quer ferir o marido, a gente pode usá-los contra o filho também, né? E usar as fraquezas dele como... Não, olha seu pai, ou ficar xingando, falando, né, reclamando. E seu pai não chega, mas eu falei... Então, sabe, isso não pode. Aqui mesmo com o pai alcoolizado, ela falava, respeita que ele é seu pai, ele é autoridade dentro de casa. E aí ela também dizia para si mesma, ele é o meu esposo, aqui é o meu lugar, eu só posso ficar ligada a uma cabeça. Se essa cabeça está bebendo demais, se só faz bobagens, não deixa de ser a minha cabeça. Eu é que devo transformá-la por meio da oração, do esforço, da minha luta, amando e amando muito. Minha cabeça é ele e eu não posso ter outra. Não adianta voltar para a casa do meu pai, nem correr pelas estradas da vida. Preciso transformar o meu marido. Preciso ajudar na conversão dele. Não posso viver sem essa cabeça. Achei tão lindo isso, né? Para que a gente não desanime, né? Não sei qual é a sua realidade, né? Qual é a sua história. Mas todas as histórias, no amor tem jeito. No amor sempre tem jeito. A razão da submissão, se a gente for resumir tudo o que a gente falou, a razão da submissão é o amor. O amor a Cristo, acima de tudo, como nós falamos na própria live passada, né, do temor. Né? O temor a Deus. O princípio do amor é o temor. O princípio do amor é o temor. Né? Então, assim, tudo de todas as estradas que a gente pega, de todas as virtudes que a gente se agarra para se chegar até Cristo, a gente vai encontrar um único centro, um único lugar que nos conduz, que é o amor. Né? Então tudo nos leva ao amor. E é esse amor que faz com que a gente sirva, é esse amor que faz com que a gente lute, é esse amor que faz com que a gente busque o conhecimento para compreender um pouco melhor o que nos diz a palavra, o que nos diz o ensinamento de Deus, e entender a nossa missão, entender o nosso papel, entender qual que é a nossa função, até mesmo dentro do nosso lar. Né? Um lar, ele precisa de uma hierarquia. Qual que é essa hierarquia? Quem que tem a voz? Uma coisa só para a gente encerrar também, que eu acho muito importante lá a gente dizer. Porque hoje muitos pais
perderam essa questão da submissão e não é nem... eles são submissos aos filhos. Sim. Né? Eu Os vejo isso pais muito na são escola. submissos aos filhos. Eu fico vendo assim as coisas nesse momento agora onde a gente está se tratando muito de grupo, né? Por causa que não está tendo aula, aí grupo dos pais, grupos ali dos professores com os alunos, você vê muito assim, a tristeza que me dá de pensar como que é uma família assim, né, olha o estrago que a sociedade fez na família, de uma mãe falar assim para a professora, professora, meu filho não, como é que falou? Meu filho não quer estudar não sei o que eu faço. Tipo assim, pronto, não quer estudar. Poder de voz, ele tem o poder, não vai dar para entregar os trabalhos, não, meu filho não quer. Aí outra falando assim, o quê? Vai assistir aula esse horário de manhã? Não vai não, meu filho acorda às 10, não vai, eu não vou conseguir fazer ele acordar cedo. Então, tipo assim... reféns, né? Pais que se tornam reféns. Então, a partir do momento que nós queremos viver essa graça, né, do nosso mosteiro, do nosso lar, essa questão da submissão, ela é muito importante. E essa submissão não significa uma inferioridade, mas significa uma hierarquia para que as coisas aconteçam. Porque se cada um não está no seu papel, se cada um não está na sua função, as coisas ficam sem fazer, né? Sem ser realizadas, sem fazer. E aí as pessoas quebrar esse paradigma, quebrar essa mentalidade de que quando fala submissão é que a mulher tem que estar pilotando o fogão, que a mulher ela tem que estar conduzindo todas as coisas, que a mulher ela tem que fazer... Não é disso que nós estamos falando. A mulher ela tem que estar com o coração no lar. Como você vai dirigir o seu lar... Né? É com o teu coração. Se você tem ajuda do seu esposo para fazer alguma coisa, ótimo. Se você tem uma pessoa que te ajuda, ótimo. Se é você mesmo que vai fazer porque você gosta disso, que você pode fazer, ótimo. Mas que o seu coração esteja lá, né? Que o seu coração esteja voltado para dar essa harmonia do lar, para dar aquilo que precisa. E aí, colocando as coisas cada uma no seu lugar, nós vamos ter filhos felizes. E esse nosso Carmelo vai ser escola de santidade para todo mundo que vive, né? E essa hierarquia, Brina, que você falava também em relação ao professor e aos alunos, né, em relação aos pais, aos professores, se a gente for parar para pensar, muitas vezes nós também deformamos essa imagem, da mesma forma que o filho não tem respeito pelo pai dentro de casa, ele não tem pela figura do professor, né, que era o mestre, né? Então não tem, é perdido. Sim. Porque muitas vezes justifica o erro do aluno, não tenta de alguma forma colocar a culpa na figura do professor. Eu me lembro muito que minha mãe, quando eu reclamava muito, eu sou bem justiceira, sou igual a Alice, eu me vejo muito dela, pelo que você fala. Eu sempre fui assim, né? Me senti injustiçada porque falou isso, aquilo, e eu chegava da escola esbravejando e falando, mas aquela professora... Minha mãe sempre falava, o professor é o mestre, você tá errado. E ela não deixava nem eu falar, então eu tinha essa figura de respeito com esse profissional. Hoje em dia não tem isso. Infelizmente a gente tem educado os nossos filhos para até debater com o professor, né? Sim. Quando a gente questiona a postura do professor na frente da criança, a gente está tirando a autoridade. Quando o pai reclama do chefe na frente da criança, está ensinando a não lidar com hierarquia. Porque lá na frente, quando ele for um profissional e tiver o chefe, ele vai então ser igualzinho o pai que reclama do chefe na frente. Então são figuras de autoridade que vão vindo e que a gente tem que ter sempre esse olhar, essa cautela, esse cuidado de educar os nossos filhos para terem esse respeito à hierarquia. Esse respeito ao padre, quando chegar o padre pedir bênção, isso os padres não gostam, né? Não interessa, é nosso papel. Sim. Como cristão, a gente ensina. Como cristão é nosso dever. Então, tá ali, fazer, né, reverência, beijar a mão e o que mais. Então, figura do padre, figura de autoridade, figura de pessoas mais velhas, é senhor, senhora, os avós. A gente quer muito ser amiguinho de todo mundo, né? E não é isso, existe uma hierarquia para Existe uma hierarquia e cada um com seu papel, né? E como Satanás ele é o pai da mentira e o senhor da desobediência, ele tenta instalar com mentiras essa desobediência. Hoje a gente é uma sociedade que desobedece em tudo, a gente não obedece nada, né? Em nada, absoluto. Não existe mais na cabeça, se você for fazer uma análise da maioria da sociedade, não existe mais essa questão de por quê? Essa questão de obediência.
por causa dessa mentira contada sobre a hierarquia, sobre o patriarcado, Como autoritarismo. o patriarcado contra a autoridade. Então, essa submissão, como se ser submisso fosse uma coisa ruim. Então, por causa dessa distorção toda, o que acontece? Uma desobediência, ninguém obedece mais, ninguém quer ser subordinado a nada, como se isso fosse uma coisa ruim. Mas, em nome de Jesus, né, se a gente começa aí com a nossa pinceladinha de busca da verdade, de busca do conhecimento, de entendimento da grandeza do nosso papel, a gente vai contribuindo para que pelo menos os nossos, aqueles que convivem no nosso lar, possam ter essa experiência edificante, né? Amém. Que comece na nossa casa. Amém. Vamos encerrar então, né? Por causa do nosso horário. Aí foi muito bom a gente poder partilhar hoje, né? Eu acho que a gente, dando continuidade ainda nos exemplos da Virgem Santíssima, porque a submissão, a gente falou pouco dela hoje, né? Mas a gente partiu sempre do exemplo dela, como a gente falou. Foi a partir do sim dela, que foi com José que ela viveu tudo isso, né? Com São José, que ela foi submissa, e ela foi submissa a Deus, submissa a Ele e a tudo, né? Então, pegando aí do gancho do exemplo dela, que semana que vem a gente continua, né? A gente vai falar sobre a modéstia, né? Então, aí a gente encerra essa parte de exemplos e fica aí, quem quiser nos sugerir temas, né? Nos sugerir outras coisas pra gente conversar, a gente acolhe com muito carinho. Algumas pessoas agradeceram o novo horário, mas 2, 3 colocaram que a Jéssica, algumas outras falando que é um horário melhor também. A Érica, né? Em nome de Jesus a gente vai se acertando, né? Vamos encerrar então? Alguém quer fazer a oração aí? Bom, vamos então pedir a Nossa Senhora que ela abençoe a nossa noite, abençoe esse restinho, né, de noite, nossas famílias, nosso lar, nosso Carmelo. Pedir a ela que leve ao seu Filho Jesus todos os nossos pedidos, aquilo que está no nosso coração, os nossos filhos, esposos, todas as nossas angústias, alegrias, para que sejam acolhidas, né, por nosso Senhor Jesus, levadas ao Pai, e para que ela nos abençoe, derrame sobre nós as bênçãos, as graças deste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchauzinho, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.